Diego Ramon. 3-2-1, 3-2-1. Alô, sejam bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube, que até mudou de endereço, hein? Agora é Diego Ramon Oficial, hein? Diego Ramon Oficial. Terminou agora há pouco a Taça Guanabara. O Vasco da Gama ficou com o título 1-0 em cima do Fluminense. Gol de Danilo Barcelos no segundo tempo. Começou a partida com Maracanã vazio, mais vazio. Tava assim, ó. E aí depois foi encher os 30 do segundo tempo, que começou a chegar gente, teve pressão para entrar, aquela coisa toda, confusão. E no fim das contas teve galera no Maracanã e o Vasco ficou com o título. Fábio Tubino. Olha, Diego, o primeiro título foi merecido pela campanha que o Vasco fez ao longo de toda a Taça Guanabara. Foi um jogo muito ruim. A gente estava esperando uma decisão melhor, né? Depois de tanto tumulto, a gente lamenta o jogo ter começado sem torcida nenhuma. Aí, finalmente, com 30 minutos, a liminar foi cassada. A galera do Vasco, que foi acionada pela sua diretoria, acabou entrando no Maracanã. E a gente teve, depois de tanta incompetência, principalmente por parte dos dirigentes, uma decisão ofuscada pelo lado torcedor, né? Isso aqui poderia ter pelo menos uns 45, 50 mil pagantes no Maracanã. Mas o que vai se fazer, né? No jogo, o Vasco soube aproveitar o erro do Fluminense. Com isso, conseguiu fazer o seu gol e faturou a conquista do título. O Vasco muito bem com o Marrone pelo lado direito. O Fluminense perdeu várias oportunidades porque não conseguia finalizar, fazer a conclusão, e quem foi competente levou o título. E você acredita que o Vasco vai ganhar a Taça Rio do mesmo jeito que ganhou a Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento? Olha, eu vejo o Flamengo, por exemplo, com muita soberba. Espero que o Flamengo melhore nesse aspecto, porque o time do Flamengo é infinitamente melhor do que todo mundo para disputar, inclusive, o título de campeão brasileiro. Vamos ver se vai se recuperar no segundo turno dessa soberba que aconteceu contra o Fluminense, contra o Bangu, contra o Resende, por isso não chegou na decisão. O Fluminense vai ter agora o ganho do Ganso, né, que vai dar um toque no meio do campo. Né, Só falta perder para o Bangu na sexta-feira com o Ganso e tudo. Só falta isso. Vamos ver que o Fluminense tem um bom técnico, agora fica muito tocando a bola, podia alçar mais as bolas dentro da área, jogadas pelas laterais. E o Vasco tem uma garotada jovem revelada, um trabalho muito sério do Alberto Valentim, que disse que queria Copa do Brasil e Campeonato Estadual, que o propósito do Vasco era esse. E está chegando lá em termos desse propósito. Mas tudo pode acontecer se tratando do Campeonato Carioca, né, o Diego? É verdade. O narrador que pede bis, Jorge Ferreira, o que achou da partida, e o Vasco mereceu o título? O Vasco mereceu o título realmente. 7 jogos, 7 vitórias, uma campanha aí implacável, 100% de aproveitamento. Agora, no jogo de hoje, eu acho que o técnico Alberto Valentim, ele já fez isso ano passado, quando dirigia a equipe do Botafogo. As equipes que ele dirige, ele treina as equipes para saber sofrer. A pressão do Fluminense foi muito grande hoje, não tivemos aí grandes defesas do Fernando Miguel, como tampouco nenhuma defesa do Rodolfo, essa que é a verdade. O Vasco pouquíssimo atacou o Fluminense, procurou se defender, procurou esperar, o Fluminense foi mais à frente. No primeiro tempo, o Fluminense, por várias vezes, alugou o meio-campo, botou quase. Só o Rodolfo ficou na defensiva do Fluminense, porque o resto dos jogadores tricolores foram todos para o campo ofensivo, pressionaram, tiveram várias oportunidades, somente uma defesa, eu lembro do Fernando Miguel, no primeiro tempo, num chute que a bola foi dividida, né? Everaldo. Foi o Everaldo? Everaldo. Foi o Everaldo, é isso mesmo. Foi o Everaldo, chutou, a bola bateu no rosto do Fernando Miguel e saiu pela linha de lado. Depois o Fluminense teve outras oportunidades, mas não soube concluir. No começo do segundo tempo, o Luciano perdeu um gol
totalmente na pequena área, era ele e a baliza, o Fernando Miguel não chegaria na bola, ele cabeceou para fora e aí o Fluminense perdia mais uma oportunidade, a segunda oportunidade de chance de ganhar a partida. Mas aos 35 minutos do segundo tempo veio uma falta pelo setor de direita, o Danilo Barcelos, que é lateral esquerdo e sabe bater bem na bola, bateu de forma em que ela entrou no ângulo do goleiro Rodolfo, o Erley e o Maxi Lopes fecharam ali em cima do goleiro, não fizeram falta, mas atrapalharam ali a visão do goleiro do Fluminense e a bola entrou e foi aí o título do Vasco da Gama nessa vitória por 1-0. Tá de parabéns à torcida do Vasco da Gama. Como disse o professor Tubino, o Vasco da Gama vem fazendo aí um bom campeonato, o Alberto Valentim vem chegando, vem buscando aí, já conquistou ano passado o título pela equipe do Botafogo, esse ano já conquista a Taça Guanabara, e com relação aos outros pretendentes, Fluminense vem com o Paulo Henrique Ganso, a expectativa aí, mas está faltando um homem de finalização. Por várias vezes, vimos hoje o Luciano jogando como meia, no meio campo. Ele não seria o centroavante, ou o Johnny Gonzalez, ou alguém fechando por ali. Vão ficar esperando o Pedro até quando? Até Exatamente. ele ficar bom? É verdade. Porque depois ainda tem um longo processo de treino. O Pedro só volta em abril. Readquirir a forma física. O Pedro só volta em abril. O Botafogo está com o time aí um pouco mais forte, com o técnico Zé Ricardo, depois de passar um primeiro turno aí praticamente sem vencer ninguém. Na última rodada venceu o Boa Vista, deu uma alavancada na Copa do Brasil, conseguiu uma vitória sobre o Campinense e vem aí de bons resultados. Vamos ver o que será o novo Botafogo nessa Taça Rio. O Flamengo, como disse o professor Tubino, a soberba dos grandes craques e a falta de raça dentro de campo. O que faltou ao Flamengo para chegar à final, no jogo contra o Fluminense na semifinal, que perdeu a vaga, foi realmente raça, e isso aí é imprescindível no time do Flamengo, não é isso? É verdade, e o mais... não, mas antes tarde do que nunca, é igual a torcida do Vasco, né? E o pior do que a torcida do Fluminense, que não apareceu, né? Mas enfim, o importante disso tudo, gente, é que tivemos um campeão, né? Como torcemos para que esse jogo pudesse acabar rápido, né? Porque, mas tem que acelerar. Não, porque foram tantas controvérsias, foram tantas coisas que aconteceram antes e durante o percurso desse jogo que... Eu falei que estamos diante da história sendo escrita. Pois é, nos deixou bastante assustados, porque amanhecemos o sábado com a intranquilidade de uma coletiva, de uma reunião, de uma coletiva após uma reunião, junto com os dirigentes, que não rendeu absolutamente nada, a não ser a frase de vamos para a guerra do presidente Abad do Fluminense, o que preconizou, evidentemente, o desfecho disso tudo que aconteceu no Maracanã, e que nós assistimos, lamentavelmente, numa final de Taça Guanabara. Venceu aquele time que aproveitou a chance, como o Fluminense aproveitou contra o Flamengo, e venceu aquele time que teve menos erros durante todos os 90 minutos. E, graças a Deus, não tivemos penalidades. Ainda bem que a Justiça viu o perigo que nós estávamos atravessando no decorrer do primeiro tempo até os 30 minutos lá fora, aqui do Maracanã, porque a torcida queria invadir de qualquer forma, e aí se usou o bom senso. Lamentavelmente, tivemos alguns problemas, mas não fatos a lamentar de morte, tragédia, nada de chega, pelo amor de Deus, chega. Finalmente, parabéns ao Vasco, campeão invicto. Agora, se a torcida não te conseguisse entrar não estaríamos no intervalo conversando do jogo, ia invadir, não tenho dúvidas disso. Até porque a segurança das imediações do Maracanã são muito vulneráveis. É verdade. Agora tem um detalhe, né? Há uma temeridade também, deixar a torcida do Vasco entrar, e se o Fluminense sai como campeão da Taça Guanabara? Ia ter problema. Mas enfim, graças a Deus, não teve esse problema. A torcida do Vasco conseguiu entrar, conseguiu ver o gol do título, e o Vasco da Gama leva o primeiro turno, a Taça Guanabara, com direito a chegar à semifinal do campeonato estadual. Se vencer a Taça Rio, aí sim já pula para a grande final do Cariocão 2019. Trocado em miúdo, não ganhou nada. Pois é. Lembrando que no meio de semana o Vasco enfrenta o Serra lá em Cariacica pela Copa do Brasil, e o Botafogo joga a volta da primeira fase da Sul-Americana
contra o Defensa e Justiça na Argentina. Uma vantagem no empate. Vantagem de empate, ganhou de 1 a 0. E lembrando também, você já que falou do Vasco contra o Serra, agora o jogo, se houver empate lá em Cariacica, pênaltis, porque o Vasco se classificou a duras penas com a sua equipe titular jogando lá em Juazeiro, na Bahia, contra a equipe do Juazeirense, com um pênalti inventado pelo árbitro da partida. Mas o time não foi titular, não. Foi Não, o time foi titular. titular. Foi o titular. Foi. Jogou Fernando Miguel, Não, Raul foi Cássio, a maioria titular. titular. Pois é. Tá bom? E pra arrematar, Sim. Taça Rio. Pra você, quem vai ser o campeão da Taça Rio? Bom, não sei se o Flamengo não for soberbo. O Vasco manter a regularidade, o Botafogo melhorar, o Fluminense crescer com o Ganso. Eu quero que o campeonato seja competitivo. Mas eu ainda acho que o Vasco vai ser o primeiro campeão carioca com 100% de aproveitamento. Essa é a minha aposta. Posso Não, o estar Vasco errado. já foi campeão carioca com 100% Foi. de Já foi? aproveitamento. Já foi. Mas pode ser de novo, pode ser de novo. Jorge Ferreira, pra você, quem ganha a Taça Rio? Eu acho que quem tiver mais raça dentro de campo. Não adianta o Flamengo cheio de craques se não impor a raça. Se não colocar a raça dentro de campo, foi assim que o Fluminense ganhou do Flamengo. Então eu acho que se você tiver um time fraco, mas se você colocar raça, você correr atrás do seu objetivo, você vai conseguir com toda certeza. Evaldo Queiroz. Uma pergunta que tem várias vertentes. Vamos começar pelo final. Nós teremos aí um segundo turno, Taça Rio. Aí você me pergunta, quem será o campeão? Vai depender muito do andamento das competições. Copa do Brasil, Libertadores. Exatamente. Quais são as competições que os clubes vão querer avançar, priorizar. O Flamengo, né? a partir de março, já Quer está na dizer, Libertadores. aí você começa a fazer cogitações. Agora, eu ainda aposto que o Botafogo vai dar uma reviravolta aí nesse segundo turno. Muito bem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado. E você que ainda não clicou no sininho, clica para saber notificações de vídeos novos. Muito obrigado. E agora nós vamos para pizza, porque não dá Chega, para né? saber. Chega, Chega, vamos vamos lá. Vai ser uma gente, portuguesa vamos lá. com galera. É, Vamos lá, vamos lá. vamos lá, Sai vamos do lá. livramento, porque- Vamos lá. Obrigado.